Conversa política hoje, conversando com o deputado estadual Requião Filho, e hoje sobre diversos assuntos. É a primeira entrevista que eu faço com o Requião Filho. Já conheço outro personagem muito da família, o ex-governador Roberto Requião, já gravamos diversas vezes, né? Mas o Requião Filho é a primeira vez. E eu queria comentar que quando você e o seu pai entraram no PT, eu lembro que a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: não vai dar certo. O PT sempre foi um partido que tem muita dificuldade em receber de braços abertos pessoas que vêm de fora, mesmo tendo mais ou menos a mesma linha de pensamento. Parece que há ali uma espécie de cercadinho de cada um, né, de cada grupo político ali dentro, e é muito difícil furar isso para você ter pelo menos diálogo dentro do PT. E eu percebo agora, que eu tenho lido nas últimas semanas, que você está pretendendo deixar o PT. Foi a minha percepção inicial se confirmou no seu caso, deputado? Veja, realmente é muito difícil entrar no PT. Se filiar foi fácil. Entrar no partido, você tem razão. O partido, ele é, como quase todos os outros partidos, fatiado e tem ali os seus rincões, os seus donos, e ninguém pode mexer. Mas o maior problema que nós temos hoje no PT é que o PT tem uma tradição que eu discordo muito. Eles dizem que a gente não pode trazer os problemas para fora. Temos que discutir internamente. Mas espera aí, eu sou um deputado paranaense. O meu compromisso, antes de mais nada, é com o povo do Paraná. Então, se eu tenho uma questão da qual eu discordo, eu trago ela a público. As minhas posições, os meus objetivos, as minhas colocações sempre são claras e não restam dúvidas. O que eu sou contra, eu sou contra. O que eu sou a favor, eu sou a favor. O que eu acho certo é certo. O que eu acho errado é errado. E eu não fico nessa discussão interna. Eu trago para fora. E eles se ressentem quando a gente põe o dedo na ferida e mostra, olha aqui, ó. Aqui, o discurso e a prática, entre o discurso e a prática não há coerência. Aqui tem um erro. E muita gente se dói dentro do partido por causa disso. A questão se eu vou sair ou não do partido foi um título dado pelo editor ou pelo jornalista da Gazeta do Povo de uma matéria, de uma entrevista que eu dei àquele jornal, onde eu mostro a minha insatisfação com diversos erros que eu vejo aqui no Paraná. O pedágio, a privatização dos portos, a permissão da venda da Copel, os conluios que eu vejo entre Brasília e o Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, uma montagem de apoio político para 2024, agora ano eleitoral para os nossos prefeitos e vereadores, buscando a permanência no poder do PT em Brasília, não uma discussão de qual é o melhor projeto para o Paraná, para as cidades, para o Brasil. Então eu trago isso à tona e muita gente fica insatisfeita. Mas eu não vou mudar o meu jeito de fazer política, eu não vou mudar o meu jeito para agradar este ou aquele partido. Eu faço política assim, de peito aberto, de cara limpa, e boto a minha insatisfação muito clara com os erros do governo federal aqui no estado. Qual que é a sua relação com o deputado Arilson Chiorato? É boa? O que vocês conversam sobre isso? A melhor possível. Eu consigo conversar com o Arilson sobre esses problemas, sobre onde eu discordo, onde eu concordo. A gente tenta construir, eu e o Arilson, diálogos, levar para Brasília, para os ministérios. O Arilson tem posições também bem firmes. O problema não é o Arilson. O problema são os donos do partido. Muitas vezes pouco frequentam o nosso estado do Paraná e tomam decisões lá em Brasília, lá em São Paulo, sobre o futuro das nossas cidades, das alianças aqui no estado, de quem eles vão apoiar para Senado na próxima eleição. Espera aí. A gente escolhe os candidatos em relação a propostas ou em troca de apoio? Porque se for em troca de apoio, eu realmente estou no partido errado. Porque eu sempre fiz política acreditando em proposta,
em planejamento, em proposições. É assim que se faz a boa política, na minha opinião. Na sua opinião, o PT ele tem mais projeto de governo ou mais projeto de poder? Olha, eu tenho visto uma pequena ala com projeto de governo e uma grande ala com projeto de poder. A permanência no poder. E a desculpa é aquela: não podemos deixar o bolsonarismo voltar. Ok, concordo. Acho que foi um dos períodos mais fúnebres, mais escuros da história moderna do Brasil. O bolsonarismo, ele deve sim ser combatido. Mas o poder pelo poder, ele corrompe. A gente tem que fazer política para mudar a vida dos outros, não a nossa vida. Esse conluio, esse poder pelo poder, essas alianças, essa tal governabilidade, o que ela faz? Ela faz mal ao Brasil, porque ela fortalece alianças híbridas que serão inférteis, não darão frutos. Isso vai fortalecer o centrão. Aquele centrão que quando quer é esquerda, quando quer é direita, quando quer exige, achaca, sequestra, né? E esse centrão é o que há de pior na política do Brasil. Então, essa permanência do poder pelo poder cria esse centrão canalha que sequestrou o nosso Brasil. Aqui no Paraná, a gente tem algumas discussões importantes que estão acontecendo, né? Entre elas, o pedágio, por enquanto, a coisa não andou muito, apenas, se não me falha a memória, um dos lotes conseguiu ser viabilizado, mas a gente nota que aquela discussão que tivemos durante muitos anos com relação à tarifa, ela meio que foi colocada de lado, aumentaram as praças, e a tarifa, pelo que a gente percebe, vai ficar ou igual ou maior do que era. O que vocês entendem desse pedágio? Por que não agrada esse modelo? Esse modelo não agrada porque ele é um modelo desenhado para proteger as pedageiras. Ele é um modelo desenhado para garantir lucro sobre a concessão de estradas. Ele não é um modelo para garantir a segurança das estradas, não é um modelo para garantir obras nas estradas, não é um modelo para garantir investimento na logística do estado do Paraná. Um modelo que busca apenas dar dinheiro para as pedageiras, que são famintas, insaciáveis, e são, ao fim e ao cabo, praticamente os mesmos grupos com roupas diferentes. Eles roubaram o Paraná durante 25 anos, irão roubar pelos próximos 35 anos, num modelo nefasto, num modelo que todo o PT era contrário, até antes de ganhar as eleições. Aí o PT ganha as eleições e implementa no Paraná um modelo criado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro, o qual combatemos. E, além de implementar esse modelo, ainda vai fazer festa no leilão da B3, tirar foto, fazer discurso em algo que prejudica o pequeno agricultor, o grande agro, a indústria, o cidadão paranaense. Ah, mas o cidadão médio, ele não usa muito as estradas, o pedágio não influencia na sua vida. Influencia sim, porque pedágio caro gera aumento de custo, gera aumento de custo logístico, isso aumenta o preço do produto na prateleira, aumenta a inflação no estado do Paraná e afasta novas empresas e novas indústrias. Então, eu não aceito um discurso durante a campanha e depois um acordão para conseguir um apoiozinho aqui ou lá no Congresso, ou para esse ou aquele deputado federal numa possível reeleição lá em 2026, e um acordo que ferra o povo do Paraná. E eu boto o dedo nessa ferida sem medo nenhum. Outra coisa que está sendo discutido, na verdade, já aconteceu, foi a privatização da Copel. E não houve nenhum movimento mais contundente do governo do PT contra. E o PT sempre se posicionou contra a estatização de empresas, e ainda em especial uma empresa tão importante, né, até para o desenvolvimento do Estado, no caso que é a Copel. Empresa estratégica, que o mundo inteiro que privatizou empresas elétricas e de água está revertendo isso, retomando essas empresas, transformando elas em públicas de novo, para que elas corram atrás do lucro social. Empresa pública não pode dar prejuízo, não pode ser cabide de emprego, mas ela tem que buscar o lucro social e desenvolvimento. A Copel hoje, ela só busca o lucro dos acionistas. E o governo federal, buscando um superávit, e novamente, uma troca de apoio, de migalhas no Congresso Nacional, se calou
e o Haddad, o BRDE, todo esse pessoal de Brasília, através do seu silêncio, apoiou a venda da Copel. A qualidade do serviço caiu, a conta aumentou, as reclamações são inúmeras, mas eu tenho que fazer um parênteses nisso aí. Eu, o Arilson, a Ana Júlia, o pessoal do PT Paraná, aqui da Assembleia, nós nos empenhamos em impedir, né, essa venda da Copel. Mas, como eu disse, parece que o PT Nacional tem alguns donos, e os acordos que eles fazem para garantir os seus votos numa próxima reeleição se sobrepõem, às vezes, ao interesse aqui do povo do Paraná. Mas veja, a presidente do PT é a Gleice, que é do Paraná. Inclusive foi secretária aqui em Londrina também, secretária, acho que de Fazenda ou de Planejamento, não me recordo exatamente o cargo. Não está havendo esse olhar para o Estado? Veja, o que nós temos sentido é que o Arilson e a Gleice podem falar o que quiserem. O que será ouvido será a voz do Centrão e daqueles que não apoiaram o governo federal aqui no Paraná. É sempre essa busca do apoio e nessa história de conluio, pensando em como permanecer no poder. Por exemplo, as eleições municipais agora. Todas alianças híbridas, inférteis, que não darão frutos, entre uma ala progressista e uma ala de centro, buscando agradar gregos e troianos, que depois fortalece o Centrão, porque são alianças pragmáticas, não alianças propositivas. É uma aliança para ganhar uma prefeitura, para ter um apoio para candidato a deputado federal, para candidato a senador, e um possível não ataque ao Lula no Paraná. Não é necessariamente um apoio ao Lula. É uma aliança branca, como mais ou menos teve na última eleição, onde o Ratinho não mencionava o Lula e o Lula não mencionava o Ratinho. E esse tipo de coisa é ruim para a política. Política se faz em cima de proposta, não se faz em cima de conluio, de aliança. E isso precisa ser revisto dentro do próprio PT, de dentro para fora, de fora para dentro, mas eu devo admitir que não é um problema apenas do Partido dos Trabalhadores. Diversos partidos brasileiros sofrem desse mal, desse pragmatismo político. Olha, a Copel já passou, já foi embora, né? Há uma conversa que a Sanepar também seja a Sanepar privatizada. Tem sendo privatizada, terceirizada aos poucos, está se preparando o terreno para isso. Nós estamos denunciando, buscando discutir o tema, mas na Assembleia temas importantes não entram em pauta, não sei por quê. Né? Ficamos aqui discutindo temas menores, não discutimos temas tão fortes, e a nossa voz não ecoa lá em Brasília, no governo federal, quando pedimos ajuda aqui para impedir que esses erros aconteçam aqui. Na verdade, o que acontece é que daí vai um deputado federal que apoiou o Bolsonaro pedir, em troca de um voto nesse ou naquele projeto, que o governo se silencie, o que apoia a venda da Sanepar, e na prática é o que acontece. O Paraná paga a conta da tal governabilidade lá em Brasília. E isso vai acontecer também, na sua opinião, com relação aos portos? Já está acontecendo com relação aos portos. Alguns portos do Brasil disseram: não aceitamos de jeito nenhum a privatização, é um absurdo, não vamos pedagiar os nossos canais de entrada. E, de repente, aqui no meu Brasil, no meu Paraná, passa. E passa a toque de caixa, a rodo, numa velocidade incrível, sem a discussão, sem conseguir aprofundar a discussão e mostrar o prejuízo que isso vai gerar para Paranaguá, para o nosso litoral e para o nosso estado. Então, essas coisas me assustam e me incomodam, e eu faço questão de me colocar abertamente contra esses erros. Outra coisa, agora nós vamos ter aí eleições municipais, e, num primeiro momento, o PT sempre foi arredio a fazer composições em que ele não esteja no comando da chapa, ou seja, com o candidato a prefeito, nesse caso agora, dessas próximas eleições. Mas já há algumas notícias que o PT vai acabar aceitando não ser cabeça de chapa para continuar com algumas composições. Com relação ao Paraná, o que vocês estão pensando? Eu sou completamente contrário a isso. Veja, se vamos abrir mão de ser cabeça de chapa, porque temos uma proposta boa, temos um plano para aquela cidade, desenvolvimento de emprego, desenvolvimento
de logística, que vão gerar riquezas e a composição ela será melhor para a cidade, ok, é possível. Mas partido existe para lançar candidato. E quando o partido deixa de lançar candidato simplesmente para apoiar quem tem chance de ganhar, para garantir uma secretaria, para garantir um vereador, para garantir um cargo ou uma indicação de vice, só para estar no poder pelo poder, isso é meio absurdo. Tem muita gente dentro do PT que não concorda com isso, mas tem ordens vindo lá de cima, dizendo, inclusive, que cidades-chave, as coligações serão decididas pela nacional. Não poderão ser decididas nem pelo diretório estadual, nem pelo diretório municipal. Serão acordos feitos lá em Brasília, negociando Curitiba em troca de uma cidade em São Paulo, ou no Ceará, ou no Rio de Janeiro. E isso me incomoda muito. É isso que a gente fala quando é o poder pelo poder, não mais uma proposta de Brasil, uma proposta de cidade, uma proposta política de geração de renda e emprego. Em Curitiba, vocês já estão se aproximando de alguns partidos, além da federação que vocês estão integrando? Em que pé que está a situação em Curitiba? Eu acho que é o momento de conversar com todo mundo buscando essa proposta. Que cidade eu quero? Que Curitiba eu quero? Que São José dos Pinhais eu quero? Que Londrina eu quero? Que Maringá eu quero? Qual é a Apucarana que eu quero? É isso que as pessoas têm que se perguntar. E qual é a proposta que vai trazer este sonho para a realidade? E em cima dessas propostas apresentadas agora, deve-se construir uma proposta para o Estado do Paraná em 2026. Eu estou falando aqui de proposta, não estou falando de candidatura. Estou falando de um programa político para o Estado, de um programa que se contraponha ao que temos hoje, com essa saga privatista, com essa saga de pedágio, com um governo que só vê o grande agro. E veja, o grande agro é muito importante para a balança comercial, é muito importante para o Brasil, mas não podemos ver apenas o grande agro e esquecer o agricultor, que é quem coloca comida na mesa das pessoas. Temos que buscar, sim, a troca de tecnologia com multinacionais, mas não podemos esquecer das indústrias e das empresas locais. Então, o que nós vamos apresentar para esse Paraná em 2026 passa agora em 2024. E será que nós vamos apresentar apenas essa fome do poder pelo poder, fazendo alianças absurdas em troca de apoio à secretaria ou em troca de um cala-boca em 2026? Você vai colocar seu nome à disposição para, de repente, para disputar pelo PT Curitiba? Não coloco meu nome à disposição à Prefeitura de Curitiba pelo PT agora, até porque, como eu disse, eu estou mais preocupado com um projeto de Paraná e de Brasil. Eu acho que está na hora da gente construir propostas, construir novas lideranças, trazer pessoas que queiram discutir as cidades, o Paraná e o Brasil com seriedade. Né? Como eu disse, não poder pelo poder, mas propostas que tragam mudanças que você, Cláudio, sinta na pele na hora de abastecer o seu carro, na hora de ir no mercado, na hora de financiar uma casa, na hora de receber o seu salário ou na hora de abrir e tocar o seu próprio negócio. A política, como eu disse, ela serve para mudar a vida dos outros, do trabalhador, do empresário, do industrial. Quando a política ela é feita pensando só no político, ela vira politicagem. Deputado, o Paraná votou no ex-presidente Bolsonaro, neste segundo turno, muito, muito, muito forte. Né? O Paraná mostrou um peso grande na eleição dele, em que pese que ele perdeu, mas houve uma votação muito expressiva no Paraná. A gente percebe que há uma tentativa do PT, inclusive usando a própria Itaipu, de quebrar um pouquinho isso, estando mais presente nas cidades, seja com obras, como você comentou agora há pouquinho, com eventos, festas. É o melhor caminho? Eu acredito que esse é o caminho pragmático. A gente tem que estar presente nas cidades, tem que estar presente no Paraná, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda, buscando um salário mínimo mais justo para as pessoas, buscando com que o empresário se sinta confortável e tenha coragem de abrir uma nova loja, de contratar mais pessoas, garantindo ao agricultor que ele tenha condições de plantar e tenha uma rede logística para colocar a sua safra no mercado. Então, essas pequenas obras, elas se diluem, elas são pulverizadas e atendem quase que interesses de vereança, né? É uma tentativa de parecer ser legal, de ficar bonitinho,
e não são obras que trazem transformação, não são obras com impacto geral, são obras com impactos pontuais que estão sendo pulverizadas para garantir votos de eleições minoritárias ou de eleições para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, de figuras dentro do partido. Não é esse o governo federal que eu espero, não é essa a Itaipu que eu espero. Eu acho que Itaipu tem sim que investir no Paraná, mas em obras estruturantes, em grandes obras que façam a diferença no desenvolvimento do nosso estado. Itaipu Hoje pintar você escolas, não faz sentido. Hoje, dentro do PT, você diria que está confortável? Eu estou confortável. As ideias que você tinha antes e as ideias que você tem hoje dentro do partido, você se sente confortável? Veja, Cláudio, eu estou confortável porque eu continuo sendo eu mesmo. Coerência entre discurso e prática. Não mudei 1 milímetro a minha linha de atuação, o meu discurso, as minhas ideias, as minhas bandeiras. Mas tem muita gente no PT que está desconfortável comigo. Porém, tem muita gente boa dentro do partido que pensa como eu e acha que alguma coisa tem que ser feita e mudar de dentro para fora. Agora, o que não dá é aceitar erros somente porque é um governo do PT ou porque se está no PT. E se isso incomoda as pessoas, tem mais de um jeito de você dizer para as pessoas que elas são bem-vindas na sua casa, né? Você pode falar abertamente, olha, queremos você ou não queremos você, ou você pode ir de maneira, através de subterfúgios, minando essa estadia. Então, a permanência ou não depende muito mais de uma mudança de paradigmas dentro do partido e da defesa do interesse público, não o poder pelo poder. Olha, eu não quero te desanimar, não, mas eu acho que é mais fácil você sair do partido do que o partido mudar. Até porque, desde que foi fundado, ele praticamente mudou pouquíssima coisa, né? Principalmente na sua linha de trabalho, linha de raciocínio e tal. Mas caso você deixe o PT, já tem algum partido que já te acenou? Tenho diversos convites, tem alguns partidos que me agradam mais que outros, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu deixar o PT, eu preciso ir para um partido que defenda bandeiras, que defenda ideias. Não quero cair nessa mesma discussão em outro partido. Eu acho que partido ele é feito em cima de propostas, em cima de pessoas e das ideias que essas pessoas defendem. Se o partido é feito em cima de cargos e interesses pessoais, não me cabe. Mas existem esses partidos? Eu pergunto pelo seguinte: hoje nós temos, se não me engano, 32, 34 partidos em atividade no Brasil. 99,9% deles não respeitam o próprio estatuto, cada um tem o seu dono e faz o que quer. São raríssimas as siglas que têm um estatuto que é levado em conta. O PT, em que pese tudo, é um desses partidos ainda que parece que trabalha como partido, né? O PT é hoje no Brasil, em termos de partido, vamos botar assim, orgânico, em termos de militância, seria hoje um dos únicos partidos do Brasil. Exato. Os partidos não têm mais militância, não tem mais uma organicidade, né? Tem acordos políticos, que é justamente o que eu critico, que é o caminho que o PT está tomando. Ele corre o risco de virar mais um. Agora, não existe partido perfeito. Eu acho que a gente não pode se iludir com isso. O que eu busco é um lugar onde a gente possa trabalhar para tentar construir essa utopia. É aquela história, né? Ele não sabia que era impossível, foi lá e o fez. Eu ainda acredito nisso. Deputado, queria te agradecer pelo seu tempo, pelas explicações e te desejar sorte, porque a porradaria dentro do PT sempre foi eterna e possivelmente você não vai ter vida fácil nos próximos anos. Muito obrigado. Tenho certeza que não será fácil, mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que é o chicote que engrossa o couro. Então, pode vir a porradaria, pode vir a agressão, pode vir tudo. Eu mantenho firme a minha linha de pensamento, os meus princípios, aquilo que me norteia,
né? E a minha inspiração, você conhece muito bem, o Paraná conhece muito bem, é o Roberto Requião. A gente não titubeia, a gente enfrenta, não fugimos de briga, seja ela dentro de casa ou fora. Deputado, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado.